Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um encontro do nosso Roberta de Neve. Esse encontro que tá aí, né, causando desespero no povo, que o povo tá, meu Deus, a loira do Tchan não apareceu. Pois muito bem, estou aqui agora ao vivíssimo com vocês. Um beijo para todo mundo que tá aí acompanhando a gente, tá? Eu quero que vocês sintam-se abraçados nesse momento com a minha recepção. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso encontro de responsabilidade civil. Aquele encontro que, né, deu aquela zona toda, enfim. Agora a gente está aqui ao vivo e boa tarde para você que está aí hoje acompanhando a gente. Eita, como ela tá chique. Hoje eu estou disfarçada de advogada, né, gente? Inclusive, estou aqui, ó, fazendo essa live direto da UABDF. Estou aqui trabalhando hoje. Parei um pouquinho para estar com vocês, para mandar uma energia positiva, né? Beijo enorme para vocês que estão aí, tá bom? Então, hoje é dia de conversar sobre parte geral e a gente vai ter essa conversa agora. Vamos falar sobre o que tem que ser dito e que você não vai errar de jeito nenhum na sua prova. Hoje eu tô de Branca de Neve, né? É isso mesmo. Vamos lá. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Sem maiores delongas, quero conversar com você sobre um tema que vem sendo muito cobrado em prova, que é a parte dos incapazes e como que funciona toda essa questão. Sempre está sendo cobrado em prova uma questão sobre quem é o incapaz, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como é que fica essa história. Então, a gente vai trabalhar isso agora. Nós vamos ter aqui a oportunidade de verificar, inclusive, como isso já foi cobrado em prova, que eu vou estar sempre te relembrando, tá? Então, vamos no nosso material, vamos fazer nossas considerações aqui sobre o tema. Quero conversar agora com vocês o seguinte. Olha lá, Fredão hoje está em casa, né? Que a mãe dele agora está trabalhando, então ele está em casa hoje. Olha só. Pessoa natural. Eu quero conversar com vocês, deixa eu levantar aqui minha tela, quero conversar com vocês sobre pessoa natural, fazendo algumas considerações de fato, para que você compreenda e não erre nenhuma questão em prova sobre isso, tá? Olha só, vamos recordar aqui da nossa Mariazinha, gestante, tá? E esse menino que tá aqui no ventre dela. A gente denomina o quê? O quê? Nascituro. O nascituro, ele é aquele que tem vida intrauterina. Esse nascituro, ele tem direitos? Tem. O nascituro, efetivamente, tem direitos. Me dê exemplo de direitos que o nascituro pode ter. Bom, ele tem direito a alimentos, que são os chamados alimentos gravídicos. E sobre essa questão dos alimentos, eu quero que você lembre que esses alimentos são fixados com base em indícios da paternidade. O exame de DNA intrauterino não é obrigatório. Esses alimentos são fixados com base em indícios de paternidade. Se o pai não paga, ele vai preso normalmente. E se o bebê nasce e fica comprovado que não é o pai, essa pessoa que pagou alimentos não pode pedir de volta os alimentos. Pedir de volta não dá. O que ele pode, se houver caso, né, se forem preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, é promover uma demanda judicial em face da mãe do menor. Lembrando que, a partir do momento que nasce e que a paternidade seja efetivamente confirmada ou não contestada, esses alimentos gravídicos se tornam alimentos definitivos. Fechou? Top? Beleza. Vamos lá. A gente ainda tem que observar que esses alimentos, esse nascituro,
pode receber doação, tá? Lembra do exemplo bem simplório que eu sempre dou do chá de fralda? Pois é, pode receber doação. Ele é considerado herdeiro, porque a gente já viu que para ser herdeiro você tem que estar vivo ou pelo menos concebido na data da morte do autor da herança. Ele pode receber dano moral, né? Ele pode receber dano moral porque, embora a pessoa natural só passe a existir efetivamente a partir do nascimento com vida, o nascituro, ele tem direitos de personalidade, tá bom? Então, vamos lá. Saiu do ventre materno, ou seja, nasceu com vida, ele adquire personalidade, preste atenção agora, personalidade jurídica. Ele adquire personalidade jurídica. O que é essa tal dessa personalidade jurídica? Nada mais é do que uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres, tá? É uma aptidão genérica para titularizar. Olha a palavra que nós vamos grifar aqui, ó. Titularizar. Titularizar. Quem tem personalidade jurídica titulariza direitos e deveres. Quando você adquire personalidade jurídica, você também adquire capacidade de direito, tá? No mesmo momento que você adquire personalidade jurídica, você adquire capacidade de direito. A capacidade de direito, por sua vez, consta no artigo 1º e é uma capacidade de gozo. É a capacidade que você tem de gozar os direitos e deveres que você titularizou. Então, olha o esquema. Com aqui a personalidade jurídica, você titulariza os direitos. Com a capacidade de direito, você goza esses direitos. Então, vou te fazer uma pergunta muito simples. O menor com 5 anos de idade, pode ter conta no banco? Pode. Por que ele pode ter conta no banco? Justamente porque ele tem personalidade jurídica e tem capacidade de direito. E aí, ó o sono depois do almoço, sangue de Cristo. E aí, ele vai poder ter essa conta. Mas se ele for lá sozinho no Banco do Brasil abrir essa conta, não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque ele não tem capacidade de fato. Aliás, quando a gente fala aqui da capacidade de fato, que é uma capacidade de exercício, pelo amor de Cristo, Pri, me arruma um café grande, só café com adoçante. Tô com sono. Então vamos lá, gente, olha só. Quando a gente fala aqui da capacidade de exercício, é a capacidade de exercer os direitos que você já titularizou e já gozou. É a chamada capacidade de fato, que nós adquirimos aos 18 anos. Então, olha aqui, ó. Tempo passa, você completa a maioridade nos 18 anos. E quando você completa a maioridade nos 18 anos, um balde de café, pelo amor de Deus. Quando você completa a maioridade com os 18 anos, você adquire a outra capacidade, que é a chamada capacidade de fato, também conhecida como capacidade de exercício, tá? Capacidade de exercício. Gente, aqui você tem que observar as expressões.
capacidade de fato é a capacidade de exercício. Se uma pessoa tem, perceba, peraí, gente, rapidinho. Deixa eu te falar. Peraí, gente, rapidinho, que eu tô só pegando meu café aqui. Chama a Lenda para vir aqui falar oi para os meus alunos, por gentileza. Obrigada. Gente, olha o tanto de café que eu acabei de ganhar. Obrigada, Pri. Fala para a Lenda dar uma passadinha aqui. O povo quer ver a Lenda, chamei a Lenda. Ela tá lá na sala dela e é isso. Então, vamos tomar nosso café, porque senão daqui a pouco eu tô dormindo. Pense num café amargo, sangue do cordeiro. Vamos lá. Agora reage, né? Vamos lá. Então, olha só. Aqui, se uma pessoa tem, presta atenção, personalidade jurídica, capacidade de direito e capacidade de fato, a gente vai falar que essa pessoa é plenamente capaz. Olha que maravilha. É plenamente capaz. Agora, se você tem personalidade jurídica, capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato, essa pessoa é denominada incapaz. Tá? Essa pessoa é denominada incapaz. Tá bom? Professora, entendi. Mas eu tenho notado que direto, tá caindo no exame de ordem uma pessoa que tem uma determinada deficiência. Pessoa com deficiência é capaz. Gente, atenção agora. Peraí, deixa eu separar meu microfone. Eu acho que você de verde vai dar contraste ali, ó. Deu. Imagina ficar pelado. Não, mas é um verde. Você tá ao vivo, tá? Sério? Abaixa aí porque tá dando coisa ali no meu fundo. Oi, gente, tudo bem? O que você tá ensinando A aí? gente tá falando de direito civil. A prova da primeira fase é domingo. E eu quero saber qual dica que você vai dar. Eu falei, vem aparecer na internet. Ela veio correndo, gente. Eu adoro. Gente, eu acho que dica é com a Roberta, né? Mas assim, o que eu fiz e deu super certo é você ficar treinando, entendendo a matéria. Eu acho que quando, principalmente a Roberta dá muitos pulos do gato, né, Roberta? Aí, ó. E tem um pulo do gato na cintura. Ai, gente, os desenhos dela são lindos demais. Se eu tivesse a Roberta, teria facilitado demais minha vida. Que cabelo lindo. Gente, vocês já fizeram simulado com a Roberta, o jeito que ela me chama? Lenda selvagem, o povo tá falando ali. Lenda selvagem? Sacanagem, né? Mas então, eu acho que é treinar e você entender a matéria. Eu acho que a maneira como você aprende conta muito para que você resolva o problema. Então, quando você abstrai, entende as coisas, você consegue até, quando for chutar de uma maneira muito mais coerente. Eu acho que é isso. Dá boa prova para eles. Boa prova, gente. Mas fala que você tá esperando com essa professora... na OAB. Vou entregar a carteirinha para quem é aqui. Quem é aqui do DF? Fala aqui. Lenda selvagem. Olha lá, Adriano, até tu, Adriano, sabes que eu sou. Gente, esse cabelo lindo, vocês estão falando aí, foi fruto de muito sofrimento, viu? Sabe como é que o povo fazia comigo quando eu era na escola? Eu sempre tenho que contar uma história, né? Olha o cabelo que ela não penteia, sapateia, mulher feia. Ai, que horror! Eu sofri. Aí eu alisava o cabelo, gente. Aí agora, eu falo assim, aí ó, cabelo que ela não penteia. Sou estudante aqui para o TRT 21ª Região. Maravilha, super bem-vindo. Aí ó, quem é aqui do DF, eu vou entregar a carteirinha para vocês. Quem for lá de Belém do Pará, e ainda é o seguinte, ó, vocês entrem em contato com a gente pra gente colocar o pessoal como orador quando for fazer a entrega, Roberto. Em nome de Jesus, você tá aprovado. Vai tá, com Beijo, certeza. gente. Beijo. Tchau. Agora vamos estudar, né? Porque a gente tem que continuar nosso estudo aqui. Então vamos lá.
Uma coisa que sempre cai em prova, então, em relação a essa parte, é colocar uma pessoa ali, por exemplo, que tem síndrome de Down ou que tem alguma deficiência na condição de incapaz. E, na verdade, não está correto. Porque depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda pessoa com deficiência é o quê, pessoal? É capaz. Então, olha lá o que nós vamos colocar aqui. Ó. Olha aqui. Quando você tem o incapaz é quem a lei diz que é. Basicamente, a gente tem o artigo 3º e o artigo 4º, tá? A gente vai falar aqui do absolutamente incapaz e do relativamente incapaz, certo? Agora, prof, eu tenho que levar para minha prova a informação, na verdade são duas informações importantes. A primeira informação importante é o seguinte: pessoa com deficiência é capaz. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência é capaz. Professora, essa pessoa pode casar? Pode. Pode ter filhos? Pode. Pode decidir acerca de reprodução assistida? Pode. Pode assinar contratos? Pode. Pessoa com deficiência é capaz. Só que certamente você se pergunta sobre aquelas pessoas que possuem uma deficiência e que, na verdade, não conseguem manifestar a vontade. Às vezes a pessoa tem uma deficiência tal que afeta o aspecto cognitivo. Quando a pessoa não manifesta vontade, ela vai ser considerada incapaz. Mas não é porque ela é deficiente, mas sim porque ela tem a impossibilidade de manifestar a vontade. Não é pela incapacidade. Então, eu, Roberta, não tenho deficiência. Mas se eu tomar uma medicação, sabe aqueles remédios que a gente toma para ficar dopado, para fazer alguns exames? Na condição do efeito daquele medicamento, enquanto eu estou sob o efeito daquele medicamento, eu não vou conseguir manifestar vontade. Então, naquela condição, eu estou em uma situação de não manifestação de vontade. Eu sou considerada incapaz, ok? E assim vale para qualquer pessoa. O que define a incapacidade hoje não é ser PCD, é não manifestar vontade. E a outra informação importante aqui que a gente tem é que não existe, na verdade, vou botar aqui, ó, não existe incapaz de direito. O incapaz, ele é sempre o quê? De fato. Porque é a capacidade de fato que pode faltar em uma pessoa. A capacidade de direito não tem como faltar. Se a pessoa não tem capacidade de direito, ela está morta. Tá bom? Então veja que personalidade jurídica e capacidade de direito sempre vai existir. Tanto para o plenamente capaz quanto para o incapaz. Quer dar o print nessa tela? Vamos lá. Agora, eu te pergunto aqui sobre o incapaz. No final das contas, quem é exatamente o incapaz? Já falei para você que o incapaz é aquele que tem previsão na lei como sendo incapaz. Nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter aqui o absolutamente incapaz, previsto no artigo 3º, e nós vamos ter o relativamente incapaz, previsto no artigo 4º. Resumidamente, quem são essas pessoas? O único absolutamente incapaz que nós temos hoje é o menor de 16 anos, que nós chamamos de menor impúbere, ok? Menor impúbere. O relativamente incapaz
é aquele que tem mais de 16 e menos de 18 anos, que é chamado de menor púbere, o ébrio habitual, que é o alcoolista, o toxicômano, que é o viciado em tóxico, aquele que, por causa transitória, temporária ou permanente, olha a ideia aqui, não manifesta vontade, tá vendo? Qualquer pessoa sobre qualquer condição que não manifesta vontade, aí a gente vai considerar como relativamente incapaz. E os pródigos, que são os gastadores compulsivos. Ok? Então veja que aqui neste caso, nós vamos ter como absolutamente apenas um critério, que é o critério etário, mas de relativamente a gente tem aqui algumas possibilidades. Tudo bem? Detalhe importante. Professora, o incapaz pode praticar atos da vida civil? O que você me diz? O incapaz pode praticar atos da vida civil, tipo assinar um contrato, abrir uma conta no banco? A gente já sabe que sim. Na verdade, o incapaz, ele pode sim praticar atos da vida civil, só que ele vai praticar esses atos da vida civil desde que ele seja o quê, pessoal? Representado. Olha, o incapaz pode praticar atos da vida civil desde que ele seja representado. Professora, quem é que representa o incapaz? Vamos lá, vê comigo aqui se você lembra quem é que representa o incapaz. O incapaz, gente, ele é representado pelos pais, pelos tutores ou pelos curadores. Vamos aqui observar. Os pais representam os filhos. Vamos lembrar aqui, os filhos, vou escrever menorzinho aqui, representam os filhos menores e representam os filhos menores porque eles possuem o chamado poder familiar. O poder familiar é o poder que os pais possuem sobre os seus filhos menores, ok? Deus. É o poder que os pais possuem sobre os seus filhos menores. Belezura? Professora, tudo bem, entendi. Mas assim, os pais possuem sobre os filhos menores automaticamente? Sim, simplesmente por serem pais. Ainda que seja uma paternidade, maternidade por adoção, socioafetiva, biológica. Então, os pais representam os filhos menores. É óbvio que esse poder familiar pode chegar ao fim. E eu já conversei com você sobre isso na aula de família. O poder familiar pode chegar ao fim no artigo 1638. O poder familiar pode chegar ao fim, e esse poder familiar pode chegar ao fim pela maioridade dos filhos, né? Completou a maioridade, chega ao fim, pela emancipação dos filhos, pela morte dos pais, pela morte dos filhos, ou até mesmo pelas causas de perda do poder familiar. Não, minto, não é o 1638, não. 1600 e... Ai, não vou lembrar. Mas o fato é que eu quero falar com você exatamente é sobre as causas de perda do poder familiar. Perda do poder familiar, que é a destituição do poder familiar. Isso sim, no 1638.
Vamos confirmar, né, Brasil? Vamos confirmar que é aquela situação aqui. Vamos deixar de preguiça. Vamos confirmar aqui, ó. 1638. Aqui, ó, 1635. Extingue-se o poder familiar pela morte dos pais, pela emancipação, pela morte do filho, pela maioridade, pela adoção ou por decisão judicial na hipótese do 1638, que é o que eu quero mencionar com vocês. A gente falou aqui que o poder familiar pode ser perdido por meio de uma destituição do poder familiar, sempre por uma decisão judicial. Então você vai lembrar lá, alô Arago Sanderson, alô Loreno Campos, a gente vai lembrar do ato judicial, tá? Sempre que castigarem moderadamente o filho, deixar o filho em situação de abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir na falta prevista no artigo antecedente, entregar o filho de forma irregular para terceiros para fins de adoção e perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave. A gente já viu isso aqui. Então, muito cuidado com a questão da perda do poder familiar. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando ocorre a perda do poder familiar ou a morte dos pais, presta atenção aqui, a morte dos pais, e ainda estamos na condição de menor, a gente vai ter que chamar o tutor. O tutor é aquele que toma conta dos menores que não possuem sobre eles o poder familiar dos pais. Ou porque os pais são falecidos, tá? Ou porque os pais perderam o poder familiar. Entenderam? Então, eu só vou chamar os tutores quando os menores não tiverem sobre eles o poder familiar dos pais. Professora, entendi, mas assim, deixa eu pegar um negócio aqui. Espera aí, deixa eu pegar um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Acho que vai dar. Dá uma olhada aqui na questão da tutela. Por quê? Vamos lá. Dá uma olhada aqui na questão da tutela. Deixa eu abrir. E começou uma chuva, tá, gente? Aqui agora. Deus nos ajude que a internet não dê problema. Vamos aqui no Instituto da Tutela. E eu quero que você observe o 1728, que diz: os filhos menores são postos em tutela. Eu vou entregar os filhos menores ao tutor, o tutor do Código Civil. Com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, ou em caso de os pais decaírem do poder familiar, dos pais perderem o poder familiar. Foi isso que a gente colocou aqui no nosso material, tá? Então, quando ocorre a perda do poder familiar ou a morte dos pais, a gente vai chamar o tutor. O tutor, para quem perdeu qualquer aula, tá tudo no canal Direito Como Nunca Se Viu, tem uma playlist Roberta de Neve 39 Exame de Ordem, tá bom? Tá tudo lá, inclusive sucessões. Então, vamos lá. Perdeu o poder familiar. Agora, imagina a seguinte situação que já foi cobrada em prova. O Joãozinho tem 10 anos de idade. O pai dele faleceu quando ele tinha 5 anos de idade. E agora, infelizmente, a mãe dele descobriu um câncer terminal e descobriu que não vai conseguir tomar conta do filho por tanto tempo assim. E aí ela pegou e fez um documento querendo que a irmã dela, a Matilde, sei lá por que veio esse nome na minha cabeça agora, a Matilde
seja a legítima tutora daquele menor. Pode isso? Pode. A gente tem aqui, ó, o seguinte, 1729. O direito de nomear o tutor compete aos pais em conjunto. Mas se um já tiver falecido, fica pelo que está vivo mesmo, que vai estar exercendo o poder familiar com exclusividade. A nomeação deve ser feita em testamento ou qualquer outro documento autêntico. Então, ele pode, essa senhora pode consignar no testamento que o tutor do filho vai ser, a tutora do filho dela vai ser a Matilde, ou ela pode fazer um documento autêntico, como, por exemplo, uma escritura pública, tá bom? Então, tranquilo, o direito de nomear o tutor é dos pais. Mas é nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha mais o poder familiar. Então, se você perde o poder familiar, você não vai ter a possibilidade de discutir, né, a designação do poder da tutela, porque se você já fez esse ato a ponto de perder o poder familiar sobre o filho, é óbvio que você vai, né, nomear alguém que não tenha tanto cuidado assim com esse menor. E um beijo pro pessoal de BH. Semana que vem, sexta-feira que vem, eu tô chegando em BH para a Conferência Nacional da Advocacia, que será em BH. Então, quem tiver aí, tiver interesse em participar da conferência, as inscrições estão abertas. Só colocar lá no Google Conferência Nacional da Advocacia, um evento que está sendo cuidado com muito carinho pelo Conselho Federal. E é um momento muito legal para você conhecer pessoas, ver, né, os advogados que você gosta, os professores, enfim. É isso. E o 731 diz o seguinte: se o pai ou a mãe não nomear o tutor naquele caso específico, os pais que deveriam nomear, se não fizerem, a gente vai chamar quem para tomar conta do tutor? Os ascendentes. Aí é que entra o esquema dos avós, por exemplo, né? Se não tiver, a gente chama os colaterais até o 3º grau. Quem são os colaterais até o 3º grau? A gente vai observar que os colaterais até o 3º grau são irmãos, tios, sobrinhos, ok? Beleza? Show de bola, tá? A conferência vai ser... Eu vou na sexta-feira que vem, a conferência segunda, terça e quarta seguintes. E aí vai ter show do Samuel Rosa, do César Menotti Fabiano e também do Alexandre Pires, na conferência, no fechamento, na abertura e no fechamento da conferência. Além de um monte de palestras bacanas que nós vamos ter, tá? Um evento feito com muito carinho pela OAB para vocês. Bom, segue o bonde. Segue o bonde, então. Então, aqui os tutores menores. E os curadores? Os curadores tomam conta dos maiores. Os curadores tomam conta dos maiores que sejam incapazes. Agora, quando a gente fala de maiores, eu quero que você lembre de uma questão também bastante cobrada. A curatela, depois do estatuto, é uma medida excepcional. Por que uma medida excepcional? Porque hoje a gente sabe que a pessoa com deficiência é capaz. A pessoa com deficiência é capaz, tá? Agora, a curatela, então, vai acontecer somente excepcionalmente. Atenção para essa questão de OAB. Recentemente foi cobrado no exame de ordem a tomada de decisão apoiada do artigo 1783-A. O que significa isso? Vai observando aí que a pessoa com deficiência é capaz. Não necessariamente ela tem que ser interditada, né? Não necessariamente. Acabei de mencionar com você que a questão aqui é uma situação completamente excepcional. Professora, se
aquela pessoa com deficiência precisar de uma ajuda, ela pode chamar duas pessoas que ela confie para que sejam seus apoiadores. Essas duas pessoas vão ser designadas como apoiadores também de forma judicial. Podem assinar os contratos, e foi isso que caiu no exame de ordem, a pessoa queria alugar um imóvel, e aí os pais da pessoa eram os apoiadores, e a banca queria saber se os apoiadores poderiam, assinar o contrato de locação. Então, é algo que não atinge o PCD, tornando-o incapaz, mas é apenas um apoio, uma ajuda. No final das contas, a decisão final é do sujeito apoiado, tá? Então, vamos aqui no material. Veja, então, o seguinte. Se eu tenho o menor, quem toma conta? Os pais. Se os pais são falecidos ou perdem o poder familiar, os tutores. E, no caso dos maiores, os curadores. Cuidado, porque pode cair na sua prova que o menino tem 17 anos e, infelizmente, já está envolvido aí com tóxicos. Ele tem 17 anos, mas ele está envolvido com os tóxicos. E ele já é um toxicômano. Quando ele completa 18 anos, ele continua sendo incapaz agora porque ele é toxicômano? Não. A capacidade, ela se presume. Ela acontece automaticamente aos 18. Acontece automaticamente aos 18. O que pode acontecer é, aos 18, a mãe, em virtude dessa situação, pedir a curatela do filho, tá? Então, é capaz. Agora, a pergunta que não quer calar e que é muito cobrado no exame de ordem. É possível antecipar a capacidade de fato? Você já sabe que sim, por um fenômeno chamado, dá o print na tela, 3, 2, 1, por um fenômeno chamado emancipação. A emancipação pode ser de 3 formas. Eu tenho 3 situações diferentes. Quais? Vamos lá. Eu tenho a chamada emancipação voluntária, emancipação legal e vou botar para cá. Emancipação judicial e emancipação legal, tá? A emancipação voluntária é concedida de que forma? Vamos lá, você já sabe que eu já te falei isso 500 vezes. A emancipação voluntária é concedida pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, lembra? Por escritura pública, quando o menor já tem 16 anos de idade, independente de homologação do juiz. Se os pais emancipam, olha que pergunta legal de prova. Se os pais emancipam voluntariamente os filhos lá no cartório, eles deixam de pagar alimentos? Não. Até porque a gente já viu que para deixar de pagar alimentos, nós precisamos de uma decisão judicial exonerando da obrigação alimentar. Fato. Tá? Os pais deixam de ser responsáveis pelos atos praticados pelos filhos? Também não, porque nós sabemos que a emancipação voluntária não pode ser um ato egoísta e deve ser vista à luz do interesse daquela pessoa emancipada. E só aos 16 anos.
Quando o menor ele é tutelado, olha a tutela aqui, ó. Quando o menor é tutelado, tutor nenhum pode emancipar o tutelado. Tutor nenhum pode emancipar o tutelado, porque senão seria muito fácil para um tutor se livrar, né, do tutelado. Então ele não pode emancipar o tutelado. Aqui a gente vai ter a emancipação judicial. Essa, então, é concedida da seguinte forma: pelo juiz, em um processo judicial, por meio de uma sentença, e nesse processo será ouvido o tutor e o MP. Por quê? Porque o MP a gente sabe que é aquele que atua nos processos que envolvem interesse de incapazes. E aqui, a criatura também tem que ter 16 anos. A criatura também tem que ter 16 anos. Tudo bem? Agora, a emancipação legal são os casos, essa sentença, ela é uma sentença emancipatória. Ela está constituindo uma, não é declaratória não, ela é constitutiva, está constituindo a capacidade. A emancipação legal são casos da lei que emancipam as pessoas. O que a gente vai ter aqui? Casamento. Com quantos anos eu posso casar? 16 anos, que é a idade núbio para o casamento. Mediante consentimento dos pais. Imagina que a pessoa casou com 16, isso aqui vive caindo em prova, e divorciou com 17. Ela volta a ser incapaz? Não, ela permanece sendo capaz. Permanece sendo capaz. Quem fez questão de prova aí anterior, viu isso aqui, tá? Casamento. Aliás, união estável não emancipa ninguém, tá? União estável não emancipa ninguém. Então, casou com 16 anos, passa a ser capaz, desde que o casamento tenha sido celebrado mediante o consentimento dos pais. Tá vivendo uma união estável com 16 anos, não vai ser considerado incapaz coisíssima, ou não vai ser considerado capaz coisíssima nenhuma. Casou com 16, emancipou, divorciou com 17, emancipado fica, tá? Em nenhum caso será permitido o casamento de quem não tenha alcançado a idade núbio. Em nenhuma situação será permitido o casamento de quem não tenha pelo menos 16 anos. Nem em caso de gravidez, nem em caso de evitar pena criminal por estupro. Isso já caiu. O artigo 1520 estabelece que nenhuma possibilidade de casamento de quem não tenha pelo menos 16 anos. Ok? Show de bola. Também podemos ter aqui por exercício de emprego público efetivo, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior. Cuidado, tá? É exercício de emprego público efetivo. Não é o quê? Não é aprovação no concurso, tá? Não é nada disso. É o seguinte, aqui a gente vai ter o quê, pessoal? A gente vai ter a questão do... Deixa eu voltar a tela para mim aqui, porque eu fico me distraindo aqui. Tá um trovão. Vocês estão vendo o trovão que tá aqui? Jesus amado. Deus. Vamos lá. A gente vai observar, pessoal, o seguinte. Não é
aprovação no concurso, não é nomeação, não é posse no cargo, é exercício de emprego público efetivo, não é estágio, tá? E em relação a isso aqui, ó, também é colação de grau em curso superior, não é curso técnico, por exemplo, tá bom? Bom, além disso, também se adquire a emancipação quando for caso de estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego, a criatura já tenha 16 anos e tenha economia própria, ou seja, ela tem o dinheirinho dela. Numa prova de concurso, a FGV, acho que foi a prova do TJDFT, foi até para técnico, não me recordo, mas ela cobrou assim: Maria tem um canal do YouTube que já dá um bom rendimento para ela dá aulas de história, foi mais ou menos assim. E ela tem 15 anos de idade. Podemos considerar a Maria emancipada por economia própria? Na verdade, não. Por quê? Porque ela tem 15 anos. E para você ser emancipado por emprego ou por você já conseguir se sustentar, enfim, e hoje, acompanhando a tecnologia, você ter um canal no YouTube que prospere e te dê uma projeção econômica é uma forma de trabalho, você tem que ter pelo menos 16 anos, ok? Não podemos afirmar que todas as causas de emancipação exigem 16 anos. Por quê? Porque a lei não fala do exercício de emprego público efetivo, que de fato é a partir dos 16, mas também não fala da colação de grau, ok? Então, se cair isso na sua prova, não erre de jeito nenhum. E detalhe, não esqueça que tutor não emancipa tutelado. Tutor não emancipa tutelado. Tutor não emancipa tutelado. Ok? Belezura? Então, dá o print nessa tela aí. 3, 2, 1. Vamos lá. Só para a gente recordar uma coisa aqui, que me deu um negócio aqui, mas eu quero falar com vocês sobre isso. Deixa eu pegar um negócio aqui. De Jesus. Calma. Então, hora nessa calma. Larga de feiura, que eu tô pegando um negócio aqui para mostrar para vocês. Banana de Jesus. Calma. Vou pegar um esquema aqui fodástico para você. Vocês vão ver aqui uma coisa. Olha que tudo na vida esse esquema que eu vou te dar aqui agora. Lindo. Nós temos o fim da pessoa natural com a morte. Vocês vão ficar loucos agora com esse esquema aqui do coração. A gente tem aqui uma situação... Que música é essa? Obrigada, Roberta, tá linda. Vocês viram como eu tô magra? Um dia os humilhados serão exaltados, Deus. Gente, eu não sou tão esculhambada não, tá? Quando eu tô trabalhando de advogada, eu fico mais ajeitadinho, me arrumo, me boto salto, boto um brinco. Vocês ficam me vendo esculhambada só às vezes, tá? No mais, eu sou uma pessoa bonita. Terezinha de Jesus. Bom, dá o print nessa tela aqui, vai.
Ai, vocês são muito amorzinhos comigo. Vocês são muito bonzinhos. De repente, né, gente, a gente vai ver o boy. Que boy que nem existe, é o invisível. Bom, vamos lá. Como é que a pessoa natural chega ao fim? Com a morte. A gente tem algumas situações em relação à morte, tá? Vou mostrar para vocês agora. Curte esse esquema Maravigold. Olha isso. Olha isso. Vamos aqui falar de morte? Dá uma olhada, acompanhe comigo agora. A morte pode ser real. O que é a morte real? É aquela morte que tá lá o corpo estendido no chão, tem o corpo morto. Esse corpo morto, o médico emite um atestado e desse atestado a gente vai ter uma certidão de óbito. É óbvio que essa morte aqui não vai cair na sua prova porque ela é muito fácil. Agora, Raquel infernizando minha vida, né? Raquel infernizando minha vida falando da minha blusinha bufante. Mereço. Pois bem, vamos lá. A gente tem a chamada morte presumida. O que é essa morte presumida? A morte presumida, gente, é aquela em que não tem o corpo morto. Raquel, sai daqui, que a gente precisa estudar. É aquela que não tem o corpo morto. O corpo não tá lá. Se o corpo não tá lá, não tem como emitir atestado de óbito, não tem como emitir certidão de óbito. Então, né? Tá lá o morto que não tem o corpo ali, tá bom? Vamos lá. A gente tem duas mortes presumidas. Duas mortes presumidas. A morte presumida sem declaração de ausência e a morte presumida com declaração de ausência, tá? Raquel, a morte presumida sem declaração de ausência é aquela morte em que é altamente provável a morte de quem estava em perigo de vida ou quem estava em guerra ou campanha. A guerra terminou já tem 2 anos e a pessoa não voltou. Quando a gente encerra as buscas, o juiz declara a morte por uma sentença e ele tem que fixar a data provável dessa morte. Tá? Tá bom? Tudo bem? Gente, cuidado. Eu até coloquei no simulado de vocês uma questão sobre isso. A mulherzinha, coitada, foi lá pra Tailândia, deu um tsunami, a mulher desapareceu, o corpo sumiu. Essa morte presumida sem declaração de ausência é uma alta probabilidade de morte. É muito possível que a pessoa esteja morta, só que o corpo sumiu. Imagina o avião que cai no mar e os corpos desaparecem. O povo que estava lá naquele bichinho, no submarino, né? Não era um Yellow submarino amarelo, mas era um submarinozinho pequenininho. O povo foi ver o Titanic, gente, por um vidrinho desse tamanhozinho assim, ó. No escuro. Aí, o povo, o submarino implodiu. Os corpos desapareceram. Essas pessoas estão mortas. Se fossem brasileiros, a gente ia aplicar o artigo 7º, tá? Mas, o que é a morte presumida com declaração de ausência? Eu sempre brinco com vocês que o ausente é aquela pessoa que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. O ausente é aquela pessoa que sumiu, escafedeu, desapareceu. Eu sempre recordo para vocês que o ausente é o Arlindo Orlando, da música 2 Passos do Paraíso, de Blitz. Lembra da música? Estou a 2 passos do paraíso. E lá no meio da música, na letra da música, tem um trechinho que diz assim: a radioatividade, mais ou menos, né? A radioatividade leva até você mais uma série, a série Dedique uma canção de amor a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta assinada por uma pessoa
sob o pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, seu noivo, um caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, escafedeu, desapareceu, sumiu. Oh, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos, para-choque duro. Agora, uma canção para você, eu não quero te ver tão triste assim. Então, é o Arlindo Orlando que se picou, desapareceu, sumiu, escafedeu-se. Se a pessoa, com o passar do tempo, realmente não volta de jeito nenhum, a gente vai observar a possibilidade de declaração de morte por ausência. Prof, me mostra o procedimento? Já não é um procedimento tão simples, porque a gente tem que esperar a pessoa voltar. Mas esse procedimento consta no artigo 22 a 39, tá? Aí, a gente tem aqui o quê? A Lenda tá com a plaquinha Roberta Lenda. Tô nada, tô sozinha aqui na minha sala. Olha lá, ocorrendo o desaparecimento, o juiz vai declarar ausência e nomear curador aos bens. Via de regra, na linha de frente para ser curador, é o cônjuge ou companheiro sempre que não separado de fato, tá? Quando o juiz nomeia curador, a gente vai esperar, o processo vai ficar parado por 1 ano ou 3 anos, se aquele ausente tiver deixado o representante. Se a pessoa não voltou, a gente retoma o processo, abre a sucessão provisória. Na sucessão provisória, o juiz concede a posse provisória aos herdeiros. Fazendo uma partilha provisória, né? Essa é apenas uma posse. É apenas uma posse, tá? Essa decisão leva 180 dias para transitar em julgado. Ocorreu isso, o juiz deu a posse, a gente vai parar o processo por 10 anos. 10 anos depois, se a pessoa realmente não voltar, a gente abre a sucessão definitiva, o juiz declara efetivamente a morte, transforma essa posse em propriedade resolúvel. E essa propriedade resolúvel é chamada de resolúvel por quê? Porque se o ausente voltar no meio do caminho, aqui, ele tem direito a pegar os bens no estado em que se encontram. Porque a propriedade do bem só será efetivamente definitiva 10 anos depois da decisão aqui da sucessão definitiva. Tá bom? Tudo bem? A gente fala, né, desse tema, a gente brinca, mas é uma infelicidade muito grande. Eu estava assistindo uma reportagem recente de casos de pessoas desaparecidas, adultos que possuem Alzheimer, que possuem alguma doença e que acabam desaparecendo mesmo. E aí, nessa situação, se a pessoa não aparece, 1 hora a gente vai ter que declarar a morte dela, tá? Lembrando que eventual seguro de vida somente é pago no ato de declaração da morte. Então, se a pessoa sumiu, deixou um seguro de vida, aí a gente vai observar que esse seguro de vida somente será pago depois desse tempo todinho, quando houver efetivamente a declaração de morte, tá bom? Tudo bem? Show de bola. Agora, uma questão que é sempre cobrada em prova. Se a pessoa conta com 80 anos de idade e de 5 anos já não se tem notícia, a gente não precisa passar por esse procedimento todo. A gente pode pular direto para a sucessão definitiva. Isso aqui também já até foi discutido, debatido recentemente no STJ. Se a pessoa está ali com 80 anos de idade, de 5 anos, você já não tem mais notícia dela, você pode pular direto para a sucessão definitiva. Não precisa desse procedimento longo de, primeiro, nomear curador aos bens e depois a sucessão provisória. Vai direto para a definitiva. Tudo bem? Maravigold, Maravigold. Vamos voltar no nosso material. Além disso, a gente tem também a chamada comoriência. O que é a comoriência? É a morte simultânea. Morte simultânea na mesma condição de tempo e não precisa ser no mesmo local. Exemplo, caiu o avião e as pessoas estavam mortas.
Se não der pela tecnologia médica para saber quem estava, né? Quem morreu em qual horário, porque a gente sabe que o horário da morte ele é importante para fins de transmissão da herança aos herdeiros pelo princípio da Saizine. Se não der para saber, né, qual momento a pessoa morreu, a gente vai considerar a comoriência. A comoriência pode ser uma presunção, então. Eu não posso dizer que morreu primeiro o mais velho, o mais novo, o mais gordo, o mais magro, o mais feio, o mais chato, mais bonito. Não. Se não der para saber quem morreu primeiro, qual morte precedeu as demais, a gente vai considerar a comoriência, ok? A gente considera o fenômeno da comoriência, certo? Agora, perceba o seguinte, a comoriência ela só tem uma única consequência, que é lá para fins de herança, porque os comorientes não são considerados herdeiros entre si. Se morre mãe e pai, mãe e filho, ao mesmo momento, ainda que em locais diferentes, por exemplo, deu um terremoto, a mãe morreu num local e o filho 5 quilômetros de distância. Morreu no mesmo momento comoriense, tá? A mãe e o filho, eles seriam herdeiros. Mas como foi uma comoriense, uma morte simultânea, eles não serão considerados herdeiros entre si. De modo que, se a mãe falecesse às 20 horas e 10 minutos e o filho às 20 horas e 15 minutos, já não é comoriense. Porque no momento da morte da mãe, transmitiu pelo princípio da Saizine os bens ao filho. Então, tem que ter cuidado nessa relação. A comoriência pode ser uma efetividade, uma realidade, morreram no mesmo momento, ou pode ser uma presunção, quando nem pela tecnologia médica da medicina legal é possível definir quem morreu primeiro. A gente ainda tem aqui uma coisa para comentar, que é a chamada morte civil, tá? A morte civil não é exatamente uma modalidade de morte no Brasil, porque o Brasil não trabalha com a morte civil, que corresponde a uma pena de banimento. É como se você fosse tratar alguém como se fosse efetivamente morto, tá? Na verdade, a gente tem resquícios dessa morte civil no Brasil. Resquícios. E esses institutos que tratam alguém vivo como se fosse morto, a gente tem aqui a questão da indignidade e da deserdação, tá? Indignidade e deserdação. A indignidade e a deserdação vão acontecer quando realmente a gente tratar alguém como se fosse efetivamente morto. Lembra da Suzanne Richthofen? Suzanne Richthofen matou os pais. Ela foi considerada indigna. E se ela foi considerada indigna, nesse caso, ela vai ter ali, ela vai perder o direito à herança, ao recebimento da herança. E quando é que uma pessoa não tem direito a receber a herança? Quando ela é considerada morta. Quando ela é considerada morta, ela não tem direito a receber a herança, tá? Aí, o que a gente vai ter aqui? A indignidade vai acontecer nas hipóteses do artigo 814. Eu preciso de uma demanda judicial para declarar a morte, para declarar a indignidade, e essa demanda judicial no prazo de 4 anos contados da morte. Só que, atenção para uma atualização legislativa importante agora de 2023. O que a gente tem aqui? O 1514, ele traz os casos de indignidade. Serão excluídos da sucessão dos herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, o cônjuge da pessoa, o companheiro, o ascendente ou descendente, tá? Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos,
de indignidade será declarada por uma sentença. E o direito de demandar a exclusão desse herdeiro ou legatário é no prazo decadencial de 4 anos contados da abertura da sucessão. Agora, olha esse 1815-A que foi introduzido no ano de 2023. Em qualquer dos casos de indignidade do artigo 1814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença do 1815 do Código Civil. Na verdade, se não houver uma demanda condenatória, por exemplo, daquela calúnia, né? Você acusar caluniosamente em juízo o autor da herança, o morto. Se não houver uma demanda judicial nesse caso, uma demanda penal nesse caso, você vai entrar com a ação declaratória. Agora, se tiver havido uma demanda criminal e a pessoa que praticou os atos do 1814 foi condenada, aquela sentença penal condenatória, por si só, já está excluída. Beleza? Fora isso, ação declaratória no prazo decadencial de 4 anos contados da morte. O 1900, e isso aqui também já foi muito cobrado em prova, o 1961 trabalha a questão da deserdação. Além dos casos do 1814 que ensejam a indignidade, eu tenho outras hipóteses de deserdação. Aqui, o autor da herança faz um testamento deserdando aquela pessoa. Então veja que ele só vai ter interesse em deserdar o herdeiro necessário, porque se ele não tem herdeiro necessário, ele vai lá e reconhece em testamento a forma como ele quer deliberar a herança dele para qualquer outra pessoa. Recorde-se quem são os herdeiros necessários: os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou o companheiro. Então, o herdeiro necessário pode ser privado da sua legítima, excluído da sucessão ou deserdado em todos os casos que podem ser excluídos lá do 1814, da indignidade, mas também, além dessas causas mencionadas, autorizam a deserdação os descendentes por seus ascendentes, os pais que deserdam os filhos, por ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Teve uma questão do exame de ordem que falou sobre deserdar uma pessoa, né? Deserdar uma pessoa que tinha se negado a cuidar do pai, oferecer o amparo do pai que estava doente e o pai queria deserdar. Ele pode? Pode, com base no 1962, inciso 4, que é esse aqui. Também os descendentes podem deserdar os ascendentes, os filhos que deserdam os pais, pelos mesmos motivos. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheira do filho ou da neta, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Também é possível deserdação nesse sentido. Roberta, a deserdação é feita como? Eu posso presumir? Não. Somente com expressa declaração da causa você pode deserdar em sede de testamento. Então, a deserdação só pode ser feita em testamento e para que você deserde a pessoa, você tem que ter a causa da deserdação. Então, não basta você escrever lá no testamento: estou deserdando meu filho, porque pode ser algo que você esteja fazendo aí de sacanagem, ou porque você não gosta daquele filho, enfim. Veja que o rol aqui de causas de deserdação é um rol fechado. Além do 1814, essas, do 1962 e 63. Então, tem que explicar a causa. Mas não basta isso. Olha só o que eu tenho aqui para você. Eu preciso, quando ocorre o fenômeno da deserdação, também ajuizar uma ação para reconhecer a causa de deserdação. Essa ação também é no prazo decadencial de 4 anos, mas diferente da indignidade, que esse prazo começa a contar da morte, na deserdação começa a contar da abertura do testamento, tá? Então, cautela, doutores, neste ponto aqui. Cautela neste ponto aqui, tá bom? Bom, seguindo o bonde, quero conversar com vocês
sobre outras coisas aqui que eu vou colocar aqui para você agora. De que nós estamos aqui para isso. Tá? Peraí. Aí a gente canta, né, nesse momento. Bom, vamos lá. Dá o print nessa tela aí, vai. Dá o print aí. Print categoria. Print categoria. Deu? Então, vamos lá. Além dessas partes aqui sobre pessoa natural, só lembrar uma coisa. Quando o direito de personalidade de uma pessoa é violado, a gente tem aqui, né, a possibilidade de dano moral, de dano material. E aí, nesse ponto, é bastante importante você lembrar que o prazo prescricional para você cobrar, deu um delay meu aqui, o prazo prescricional para você cobrar o dano moral pela violação de um direito de personalidade seu, pela honra, pela imagem, né, pela integridade física é de 3 anos. Artigo 206, parágrafo 3º. Dicas importantes que eu quero dar para vocês. No Brasil, o Supremo decidiu que não existe direito ao esquecimento, porque iria de encontro com a questão da não censura, da liberdade de imprensa, informação, o direito à informação, etc. Ok? Que? O que tem? Lanche. Agora não. Me dá mais um café aqui, por favor. Por gentileza, com adoçante. Gente, eu sou muito bem tratada aqui. Estou ao vivo agora, com os meus pimpolhos. Anda logo, Letícia. Não vai largar aí. Vai, traz meu café. Então, por favor. Obrigada. Tá vendo, né, gente? Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala aqui do dano moral, né, essa questão, o direito ao esquecimento, o Supremo entendeu que, na verdade, no Brasil não existe essa questão do direito ao esquecimento. Inconformados, nós, civilistas, tudo bem. Mas se cair na sua prova, você vai levar em consideração exatamente essa questão aí, tá? Não é possível no Brasil o direito ao Andilogo escraviária. Não, gente, eu não falo isso, não. Roberta tem queixo furado? O que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Então, vamos lá. Paciência com a Letícia, Roberta. Letícia vive aparecendo no meu Instagram, essa menina. Foi trazer meu café. Ela veio aqui, quer lanche? Não queremos. Não queremos o lanche agora. Pois bem, aí o que acontece? No Brasil, então, não há o direito ao esquecimento. Se cair na sua prova um contexto desse, vai marcar que não há direito ao esquecimento. No Brasil, o Supremo também discutiu sobre... O pessoal quer te ver. Não. Aparece aqui. O pessoal quer te ver, Letícia. Aqui, ó, gente, quem é a Letícia? Se arruma. Olha aí, ó, gente. Dá oi. Oi, gente. Ela que cuida de mim, que traz o meu café. Derrama. Muito obrigada. Nada. Aí, o povo tá falando aqui pra eu ter cuidado com você, porque... Não, tá aqui, ó. Cuidado, ela quem vai trazer seu café. Pode botar veneno. Tá aqui no chat, aqui, ó. Eu botei mesmo 3 gotas. Ah, 3 gotas não mata não, meu corpo é grande. Daqui a pouco eu vou lá. Tchau. Povo aqui, ó, simpática Letícia. Então, gente, também foi decidido no Brasil acerca da questão das biografias não autorizadas. O Supremo manteve ali o posicionamento de que não é preciso pedir autorização do biografado para a publicação das biografias. Mas se o biografado for falecido,
Também não precisa de autorização dos familiares. Contudo, biografar significa falar o verídico, o real, o verossímil. Então, os excessos são punidos, evidentemente, e o prazo prescricional de 3 anos. Cuidado com uma súmula do Supremo, 3 gotas de Rivotril. Cuidado com uma súmula do Supremo, que é a súmula, vamos lá, súmula 647. Súmula 647 do Supremo. Pode ser que caia na prova da OAB na parte de civil, pode ser que caia em constitucional, administrativo, mas eu acho que é mais critério de constitucional mesmo. São imprescritíveis as demandas que postulam dano moral, nas quais os autores postulam dano moral, quando contra o Estado em virtude de torturas e perseguições políticas ocorridas no momento da ditadura militar. Essa súmula 647 do STJ, tá? Tudo bem? Perfeito? Top. Certo? Essa súmula pode vir a ser cobrada. Também é interessante lembrar que eu posso dispor do meu corpo após a morte, para depois da morte, por testamento ou por escritura pública, mas esse ato é completamente revogável a qualquer tempo. Acho que eu falei uma coisa aqui, peraí, deixa eu ver só aqui como é que tá a dicção do código. Acho que eu falei uma coisa aqui, nada a ver, peraí. Aquele momento que a professora dá uma viajada na goiaba. É isso mesmo, tá? Artigo 14. Você pode dispor livremente do seu corpo para após a morte, mas sempre para fins altruísticos. Em caso de doação de órgãos, é vedada a comercialização. Em vida, você pode doar órgãos dúplices ou regenerativos. E após a morte, você pode também deliberar sobre a doação. Se o morto que teve a morte cerebral, e essa morte tem que ser declarada por 2 médicos, que não sejam os médicos participantes da equipe de retirada dos órgãos. Se essa morte cerebral foi decretada e o morto não deliberou sobre a doação dos órgãos, a família delibera, tá bom? Tudo bem? Certo? Vamos lá. Agora, levando em consideração aqui, é o seguinte. Além desse ponto, a gente precisa recordar um ponto aqui sobre negócio jurídico. E aí eu quero recordar a vocês alguns apontamentos, porque sempre cai uma questãozinha sobre isso e a gente não vai errar. Dá uma olhada aqui no nosso material. Toda vez que você lembra de negócio jurídico, você está falando sempre de contratos e testamentos, tá? Contratos e testamentos. Então, falou de negócio jurídico, essas regras que a gente fala aqui é de contratos e de testamentos, tá bom? Certo? O que a gente observa aqui? O povo tá rindo do meu corpo grande. Eu não sou gordinha, eu apenas sou grande. Eu vi um meme no Instagram que era assim, não estou gorda, sou apenas muito fácil de ver, né? Muito fácil de ser vista. Apenas isso. Então, vamos lá. Olha só. Tô na luta, né, gente? Quando a gente fala de negócio jurídico, a gente analisa sempre o plano de existência, validade e eficácia. Falando aqui especificamente em eficácia, eu quero que você não esqueça que é nesse plano que a gente analisa condição, termo e encargo, tá? Condição, termo e encargo. Condição subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Não esqueça isso, tá? Futuro incerto. Vou te dar o carro se você for aprovado no vestibular do final do ano. Vestibular do final do ano é evento futuro e a aprovação, evento incerto, tá? O termo é evento futuro e certo. Vou te dar o carro
no Natal deste ano. Então, Natal deste ano é evento futuro e o acontecimento do Natal é um evento certo. E o encargo também é chamado de modo. Ele é imposto em liberalidades, como doação e testamento. Exemplo, vou te dar a fazenda, mas você vai ter que construir uma igreja para os colonos numa parte dessa fazenda. Isso é um encargo. De modo que o autor da liberalidade, que é o doador ou o testador, podem consignar a revogação dessa transmissão em caso de não cumprimento do encargo. Então, se eu te dou a fazenda para que você construa, né, a igreja para os colonos nessa fazenda e você não faz essa construção, de fato, eu posso revogar essa liberalidade. Mas eu que vou decidir se vou revogar ou não. Eu posso nem ligar e deixar você como proprietário do imóvel. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu preciso para que o negócio jurídico efetivamente exista? É simples, não tem artigo, tá? Aliás, negócio jurídico tem previsão no artigo 104 a 184, 104 a 184 do Código Civil. Mas esses elementos de existência não são consignados na lei. Na verdade, é doutrina. O que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Eu preciso de vontade, agente, objeto e forma. Repita junto comigo. Vontade, agente, objeto e forma. Vontade, agente, objeto e forma. Imagina você que um menino de 10 anos de idade vendeu a bicicleta dele para um rapaz de 18 anos que pagou o preço da bicicleta. Eu quero saber se esse contrato de compra e venda, ele existe. Para você definir se ele existe, você vai analisar os elementos de existência. Vou te perguntar aqui agora. Teve vontade? Teve. Teve agente? Teve. Ah, professora, mas o menino tem 10 anos. Cuidado, porque a gente não analisa agora esse requisito. A gente verifica aqui friamente. Teve manifestação de vontade? Teve. Então, beleza. O objeto bicicleta foi verbal, a forma. Esse contrato existe? Existe, ok? Esse contrato existe, certo? Imagina que eu chego para você e falo, ou você transfere o apartamento para mim, ou eu mato seus filhos. Você foi lá no cartório, transferiu o apartamento e tá tudo certo. Teve vontade? Teve. Ai, Roberta, mas foi ameaçada. Não te perguntei isso agora. Eu tô perguntando se teve vontade. Teve vontade? Teve. Teve agente? Teve. Objeto, apartamento, forma? Foi por escritura pública? Esse contrato existe? Existe. Agora, saber se ele é válido são outros 500, porque aí a gente vai, olha aqui a setinha, adjetivar esses elementos de existência. Detalhe do coração. A forma, via de regra, é livre. Roberta, o que é essa tal dessa forma? A forma é o meio pelo qual você exterioriza a vontade. Lembra que a gente falou na aula de contratos que a questão do princípio do consensualismo? Pois bem, o princípio do consensualismo é aquela situação de que os contratos são formados pela manifestação de vontade. Não tem uma forma específica, mas professora, quando é que eu tenho uma forma específica? Quando a lei exige. Por exemplo, o artigo 108 do Código Civil que fala assim, artigo 108 do Código Civil que fala assim, quando o negócio jurídico, por exemplo, um contrato, envolver um direito real, lembra que os direitos reais gravitam em torno da propriedade sobre bem imóvel, e o valor do bem imóvel ultrapassa 30 salários mínimos, o que não é difícil no Brasil, esse negócio deve ser obrigatoriamente feito por escritura pública. Então, nós vamos ter aqui um caso de uma obrigatoriedade em relação à forma. Se eu quero vender o meu apartamento para você,
Obrigatoriamente eu tenho que fazer por escritura pública. Mas, professora, e se eu não fizer por escritura pública? Vai dar merda? Vai dar merda, o negócio será inválido. Mas quando o negócio é inválido, será que dá para aproveitar como outra coisa? Imagina que eu faço uma compra e venda com você do apartamento, que vale R$ 500.000. Você me paga o apartamento, eu entrego a chave, você está morando no apartamento, aí a gente vai lá e não faz a escritura pública, faz só esse documento particular. Nessa possibilidade, você acha que esse negócio, evidentemente, violou a forma, a compra e venda é inválida, mas você acha que dá para você aproveitar como uma promessa de compra e venda, e aí a gente vai lá depois e faz a escritura? Dá. Então, o inválido, o negócio jurídico inválido, ele pode ser muito gravemente inválido, a gente chama de nulo, ou pouco gravemente inválido, a gente chama de anulável. Mas entenda que, mesmo inválido, ele pode ser aproveitado como outro negócio, se der, tá bom? Agora, o que eu preciso para verificar a validade? A validade da vontade é porque ela tem que ser livre de boa fé. O agente tem que ser capaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma, que via de regra é livre, quando a lei dispuser uma forma específica, eu tenho que observar, tá bom? Quando a lei dispuser uma forma específica, eu tenho que estabelecer essa forma específica. Professora, saquei a ideia. Vamos lembrar do caso dos 10 anos? O menino de 10 anos de idade que vendeu a bicicleta para o rapaz de 18 que pagou o preço da bicicleta. Teve vontade, agente, objeto e forma. A pergunta é, essa vontade foi livre de boa fé? Foi. O agente é capaz? Não. Nem analisa o resto. O negócio é inválido. Tá vendo? É assim que você vai analisar na sua prova. O caso, ou você transfere o apartamento para mim ou eu mato seus filhos. Teve vontade, agente, objeto, forma, show de bola. A vontade foi livre? Não, não foi. Porque foi sob ameaça. Eu nem analiso o resto, é inválido. O que é inválido pode ser nulo ou anulável. Conforme eu disse a você, se for uma violação muito grave desses requisitos de validade, ou uma violação mais leve desses requisitos de validade. Aqui, antes de falar das características do nulo e do anulável, eu quero recordar com vocês 2 pontos importantes. O artigo 110 e o artigo 111, tá? O artigo 110 e o artigo 111. O 110 é o artigo que fala da reserva mental. Professora, que diabo é esse negócio de reserva mental? Reserva mental é aquilo que está dentro da minha cabeça. Eu estou dizendo sim para você, mas eu estou pensando que não. Eu digo sim e penso que não. É também chamada de reserva oculta, reticência, tá? Olha o desenho que eu fiz para você aqui, ó. A reserva mental, eu estou dizendo sim e estou pensando não, tá vendo? A reserva mental não interfere no negócio jurídico, de modo que se você fala que sim e pensa que não, não interfere em absolutamente nada de existência do negócio jurídico. A não ser que o destinatário da vontade saiba da sua reserva mental de alguma forma. Se ele souber, o negócio é inexistente, porque seria como se você nunca tivesse manifestado efetivamente essa vontade, tá? Tudo bem? Certo? Maravigold. Agora, o silêncio. Quando a gente fala assim, e o silêncio implica em manifestação de vontade? Eu posso chegar para você e falar assim, aceita comprar o celular? Aceita comprar o celular? E o celular... Ai, meu Deus, peraí. Peraí, gente. Eu atendi errado.
Ô, atendi errado, tô em aula. Minha irmã me ligando de vídeo, gente. Atendi errado. Vamos lá. Se eu chego pra você e falo assim, aceita comprar o celular? Aí você fala, sim, aceito. Beleza? Formou o contrato. Mas imagina que eu falo pra você assim, aceita comprar o celular? E você não fala nada. Você fica calado. Você não se manifesta. É o silêncio. Tá? É o silêncio. O silêncio é tido como manifestação de vontade? O que você me diz? O silêncio das partes é válido como manifestação de vontade? Aquela história do quem cala consente. Quem cala consente, via de regra, está aceitando o negócio? Bom, importante você observar o artigo 111. 111 do Código Civil. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária declaração de vontade expressa. Tá bom? E não for necessária declaração de vontade. Então, o silêncio, essa regra do quem cala consente, via de regra, não significa aceitação. Mas existe uma exceção. Tá vendo aqui? A exceção é exatamente o silêncio valendo como manifestação de vontade quando a lei autorizar. Exemplo de lei autorizando é o artigo 539, que é a doação pura. Prof, me mostra esse negócio? Mostro. Olha aqui o artigo 539. Aliás, a gente até falou da questão da doação, tá? A doação, a gente vai ter aqui o seguinte. Considera-se doação o contrato que uma pessoa, por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para outra. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Professora, aqui, então, está dizendo, calma que já eu libero vocês para outra aula. Aqui está dizendo, então, que o doador pode fixar um prazo para o donatário, que é quem vai ser beneficiado, mencionar se aceita ou não a liberalidade. Se a pessoa, nesse prazo, não mencionar nada, significa que ela aceitou. Você está percebendo que, nesse caso, a lei está dizendo, olha, aqui tá tudo bem, aqui você tem o silêncio como manifestação de vontade. Então, na sua prova, você tem que permanecer bastante atento para entender que o silêncio, via de regra, não caracteriza manifestação de vontade. O silêncio, via de regra, não caracteriza manifestação de vontade, ok? Bom, vou mostrar para vocês aqui um quadro agora, que é um quadro diferenciador do que é nulo e do que é anulável. O nulo é algo muito, muito grave, tá vendo aqui? Negócio jurídico nulo é algo muito, muito grave. O anulável é menos grave. Quais são os casos de nulidade, ou também chamada nulidade absoluta? Estão no artigo 166, ou seja, quando você celebra com absolutamente incapaz, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Quando o motivo de ambas as partes for um motivo ilícito, quando violar a forma prevista em lei, e aí eu lembro a você aqui, a forma via de regra é livre. Quando a lei dispuser uma forma específica, eu tenho que respeitar, ok? Se eu não respeito, aí o negócio jurídico será nulo. Quando preterir solenidade, exemplo, o testamento ele precisa ser lido perante testemunhas. Se você preterir a solenidade do testamento,
Aí você vai ter um negócio jurídico o quê? Você vai ter um negócio jurídico nulo. O testamento será nulo. O objeto for ilícito, impossível ou indeterminável, tá? Quando tiver por objetivo fraudar a lei. Quando a lei declarar nulo, tipo, a lei em algum artigo chega e fala, isso aqui, não sei o que lá, é nulo. Aí é nulo. Ou quando a lei proibir a prática. Quando a lei proibir a prática, eu te dou o exemplo do artigo 426. Gente, esse artigo, ele é tipo categórico de prova. O 426 é aquele artigo que estabelece a pacta corvina, que diz não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Então já caiu no exame de ordem o cara que, tipo assim, precisava de dinheiro, o pai vivo, e aí ele falou, olha, eu tenho ali, quando meu pai falecer, a possibilidade de receber uma herança de R$1 milhão. Mas agora eu estou precisando de dinheiro, eu quero fazer um contrato com você, estabelecendo que eu vou, como é que fala? Você me dá R$500 mil agora e eu já faço um documento, e aí quando o pai morrer, você vai se habilitar no testamento e vai no inventário e vai receber aquela cota no meu lugar. De fato, você vai, né, compreender aqui uma situação de nulidade. Toda vez que a lei falar não pode isso, sem prescrever outro tipo de punição, como a anulabilidade, por exemplo, você vai ter um caso de nulidade. É isso que consta aqui no artigo 166. Um outro caso que a lei estabelece como sendo nulo, porque ela mesma declara, é a simulação. A simulação, ela é uma situação, vou até explicar para vocês aqui agora. A simulação é uma situação assim. O negócio jurídico simulado, vou botar aqui, ó. Artigo 167. O negócio jurídico simulado é nulo. Tá vendo aqui? É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou. Quando você tem uma simulação, você sempre tem A e B em conluio para fraudar alguém, ou para enganar alguém, ou para fraudar a lei. Nesse sentido, você vai perceber que o nulo é o que você faz para acobertar o que você efetivamente deseja. Eu posso fazer uma doação para o meu amante? Não, a gente já viu que é anulável. Imagina que, para acobertar a doação para o amante, eu faço uma compra e venda. O que eu fiz? Compra e venda. O que eu desejo? Doação. O que eu fiz? Compra e venda. O que eu desejo? A doação. Nesse caso, a compra e venda é nula, porque é o que eu fiz. O que eu fiz é o simulado. O que eu desejo é o que se dissimulou, que é a doação, que nesse caso é anulável. Mas imagina que eu quero doar um carro para minha irmã. Só que o meu marido, que é um capeta, capiroto, enviado do cão, fala assim, se você fizer a doação para sua irmã, que é no caso de que eu não gosto dela, se você fizer a doação para sua irmã, eu vou divorciar de você. Aí eu pego e falo assim, irmã, então para evitar a fadiga aqui, como dizia Jaiminho lá do Chaves, é evitar a fadiga. Eu vou fazer uma compra e venda com você, você finge que me paga, ou você me dá o dinheiro e eu te devolvo depois, e fica como uma doação. O que eu fiz? Compra e venda. Compra e venda é nula porque é simulada. Mas o que eu pretendo? A doação. Nesse caso, tem algum impedimento para a doação ser validada? Não, a doação é o que se dissimulou, ok? Tudo bem? É o que se dissimulou. Belezura? Show de bola. Segue o bonde. Negócio jurídico nulo ofende interesse público, não pode ser convalidado pelas partes, não se torna válido com o tempo, é por isso que a ação declaratória é imprescritível e o juiz pode conhecer de ofício. O juiz pode conhecer de ofício do negócio jurídico nulo. Por quê, prof? Porque ele ofende interesse público. Aliás, quando você tem uma demanda declaratória de nulidade, o Ministério Público vai participar. Por quê? Porque ofende interesse público. Tá bom? E o anulável? Quais são os casos de anulabilidade?
Negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz. Vamos recordar quem são os relativamente. Os menores púberes de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos. Pessoa com deficiência capaz? Sim. Pode casar? Sim. Pode ter filhos? Sim. Pode decidir sobre reprodução humana? Sim. Tudo sim. Tudo sim. Ok? Vamos lá. Ou também mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Tá bom? Aqui eu quero que você entenda que o anulável também pode estar previsto em outros artigos. O rol do artigo 171, que trabalha esses casos aqui, não é um rol taxativo. É, na verdade, um rol que não é fechado. Existem outros artigos que falam de anulabilidade, como, por exemplo, o artigo 496, que fala que é anulável a compra e venda de ascendente para descendente, se não houver o consentimento dos filhos daquele ascendente ou do cônjuge dele, salvo no regime da separação obrigatória de bens. Lembra que a gente falou disso na aula de contratos. Então, existem outros casos. Falando especificamente desses casos do 171, a gente vai ver já já, mas eu quero que você veja que as características do anulável é o seguinte, ofende interesse privado, pode ser convalidado pelas partes, porque se ofende interesse privado e a parte que se deu mal fala assim, ah, não, gente, deixa, tá tudo bem, não tem problema, tá? Ele se torna válido com o tempo, o juiz não pode conhecer de ofício. Se você quiser ajuizar uma ação para reconhecer essa questão da anulabilidade, a ação cabível é uma ação anulatória, só pode ser proposta pela parte e ela tem prazo, que é um prazo decadencial de 4 anos. Cuidado com essa tela, dá um print nela e muito cuidado, em especial, com o prazo. Veja que para ação declaratória de nulidade não tem prazo, porque o negócio jurídico nunca vai se tornar válido. Mas o anulável tem prazo. E esse prazo é decadencial de 4 anos, tá? Então, vamos lá. Olha aqui para a questão do prazo. Veja aqui os casos, né? Negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Cuidado, porque para todos esses casos o prazo é de 4 anos. Mas a contagem ela vai ser, via de regra, da data da celebração do negócio. Salvo aqui, ó, quando se tratar de relativamente incapaz e de coação, que é uma ameaça. Para esses dois casos, o prazo decadencial de 4 anos começa a contar da data em que cessar a coação ou a incapacidade. Então, se cair na sua prova prazo decadencial de 4 anos para discutir coação, por exemplo, esse prazo só vai começar a contar a partir do momento em que cessar a coação, a ameaça, tá? Incapacidade relativa também. Exemplo, é anulável você celebrar um contrato com a criatura de 16 anos, mas aí o prazo para anular vai começar a contar da data em que cessar a incapacidade. Com quantos anos que cessa? Com 18 anos. Não esqueça que prazo decadencial é muito, muito grave. Se você deixar passar o prazo decadencial, você perde o próprio direito, porque é um prazo grave. Então, se você deixa passar o prazo decadencial para anular, você não tem mais o que fazer. Acabou, já era. Zé fini. Tá? Zé fini. Tá bom? E quando a lei dispuser que um caso é anulável, porque a gente viu que podemos ter outros artigos dispondo a anulabilidade, quando a lei disser, né, que um determinado caso é anulável e não prescrever o prazo de anulação, você vai considerar o prazo de 2 anos. Qual foi o exemplo que eu te dei aqui? Do ascendente que vende o bem para o descendente, o pai que vende o carro para o filho. Se não houver o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, a gente vai observar que se trata de um caso de anulabilidade.
E aí o prazo vai ser de quê? De 2 anos, perdão, olha eu errando aqui, o prazo de 2 anos ali para anular, porque é um caso específico fora do artigo 171, que são esses casos aqui, né? E então eu vou aplicar a regra do artigo 179. Quando a lei dispuser um caso de anulabilidade, se a lei não prescrever o prazo para anular, eu vou aplicar o prazo de 2 anos. E para a gente encerrar, eu quero só que você observe essa telinha final aqui. O que é o erro? O erro, ele é uma falsa percepção da realidade. Você entra no... Pode entrar que eu já estou terminando. Você entra no estado de ignorância sozinho. Aqui a gente teve uma questão no exame de ordem que foi a questão do faqueiro. A mulher entrou lá num bazar beneficente e falou, nossa, que lindo esse faqueiro, vou levar, é de prata. Louca do pão, porque ninguém falou que era de prata, não tinha nada escrito ali. Ela olhou o faqueiro e falou, nossa, é de prata, vou levar. Isso é uma situação de erro, é o estado de ignorância que anula o negócio jurídico agora. Para o erro anular o negócio jurídico, é aquela situação de essencialidade. Você só celebrou o negócio jurídico porque você estava em erro. Como que você descobre que a pessoa está em erro? Fazendo a pergunta. Se você soubesse que o faqueiro não era de prata, você compraria? Se ela responde não, não compraria. Isso é o erro essencial. É o erro que anula. Se ela fala compraria, não pagaria aquele preço porque não iria valer, mas eu compraria. Isso é o erro acidental. Erro acidental não anula negócio jurídico. De igual sorte, o dolo. O dolo vai acontecer quando alguém induz a outra pessoa na falsa percepção da realidade. Eu chego para você e falo, compra o faqueiro, é de prata. Isso é o dolo. Não esqueça que o dolo pode ser por uma ação, compra o faqueiro, é de prata, ou pode ser por uma omissão. Eu tô vendo você falando merda ali, falando que o faqueiro é de prata, que você vai levar, eu tô vendo você falando isso alto com alguém, e eu fico caladinha, mas eu sei que não é de prata. Isso é um dolo por omissão. Lembre-se que o dolo pode ser também de terceiro. Se eu chego para você e falo, gente, compra o relógio de ouro da professora Patrícia. Eu sei que não é de ouro, mas eu estou induzindo você a comprar o relógio te enganando. O dolo de terceiro só invalida o negócio jurídico se aquela pessoa que teve o proveito, no caso a Paty, sabia ou devesse saber da minha atuação maliciosa. Como que ela poderia saber se ela chega para mim e fala, Roberta, convence as pessoas a comprar o meu relógio? E eu começo a falar que o relógio é de ouro e eu sei que não é. O dolo também, para anular o negócio jurídico, precisa ser essencial, principal. A coação é uma ameaça. Ela precisa ser injusta e precisa ser moral. Ou você transfere o apartamento para mim, ou eu mato os seus filhos. Você vai lá no cartório e transfere o apartamento para mim. Isso é uma ameaça moral. Quando a gente tem a coação física, você pega a pessoa pelos cabelos, esfrega a cara dela no chapisco e manda ela assinar o contrato. Isso é uma coação física. A coação física é como se a pessoa não estivesse manifestando vontade. Se ela não manifesta vontade, o negócio é inexistente, ok? A coação não se confunde com temor reverencial. Ah, eu fiz isso porque eu tenho medo do meu chefe, do meu pai, do meu esposo. Ou o exercício regular de um direito também não caracteriza ameaça. Estado de perigo e lesão, 2 temas bastante recorrentes de prova. Tanto no estado de perigo quanto na lesão, e são institutos muito semelhantes, você tem alguém pagando muito caro por alguma coisa. Qual vai ser a diferença? No estado de perigo, alguém paga muito caro por necessidade de salvamento da vida. A própria vida, a vida de alguém da família, ou ainda que não seja da família, o juiz analisa casuisticamente se havia fundamento para você assumir aquele negócio. Imagina que você tem um plano de saúde e você chega no hospital e o hospital fala, eu vou te atender, você está morrendo, mas eu vou exigir um cheque calção. Você não vai falar, volto depois, vou ali dar uma voltinha. Não. Você vai dar o cheque calção, você vai pagar o que for, porque você não está em condição de deliberar normalmente sobre aquilo. Então, a gente tem o estado de perigo e salvamento da vida. A lesão é quando alguém, por premente necessidade ou inexperiência, artigo 157, assume uma obrigação excessivamente onerosa. Eu, que não tenho experiência no mercado imobiliário, vou lá e compro uma casa por um valor de 3 vezes acima do que deveria. Ou eu, que alugo um apartamento por R$500, depois eu descubro que naquela localidade o apartamento, o aluguel não passava de 200. Por inexperiência ou necessidade outra que não o salvamento, você assume uma obrigação onerosa.
Os dois casos são muito semelhantes, mas o fundamento, o motivo é diferente. O artigo 157, que é voltado para a questão da lesão, ele tem um parágrafo 2º que fala assim: se a parte que tirou proveito oferecer suplemento suficiente, a gente mantém o negócio jurídico íntegro. Ou seja, ao invés de anular, se a parte que tirou proveito falar assim, não, tudo bem, tá tudo certo, eu vou te devolver a diferença, vamos fazer um negócio aqui legal. Você mantém o negócio jurídico. Esse parágrafo 2º do artigo 157, ele se aplica por analogia ao artigo 156. Porque é muito parecido. Então, se a parte que tirou o proveito falar assim, tá tudo bem, eu vou te devolver a diferença, vamos botar o preço justo. Mantém o negócio. E para finalizar, a fraude contra credores, que é a fraude pauliana. A fraude pauliana, ela é chamada de pauliana e a ação anulatória é chamada de ação pauliana, porque ela foi pensada lá no direito romano por um pretor, por um jurisconsulto chamado Paulo. Igual o pacto marciano que a gente fala aí, que foi pensado no direito romano por um cara chamado Marciano. Aqui, na fraude pauliana, você tem o credor e o devedor. Você sabe que o devedor, e a gente viu isso na aula de obrigações, que não paga a sua dívida, responde com o seu patrimônio. Lembra do binômio do Schuld e do Haftung? Pois bem, o devedor que não paga a dívida responde patrimonialmente por este pagamento. O juiz vai mandar penhorar os bens dele. Imagina que esse devedor, pensando assim, eu não vou pagar e não vou deixar que penhorem nada meu. Vou dilapidar o meu patrimônio no sentido de vou transferir para um terceiro para não pagar aquela dívida e também não ter nada para ser penhorado. Isso é a fraude contra credores. A diferença da fraude contra credores para a fraude à execução é a tramitação de uma demanda. Se já tem demanda em andamento de conhecimento ou de execução contra aquele devedor e ele transfere o patrimônio dele, é fraude à execução. A fraude à execução é discutida dentro do processo que já está em andamento e é um ato atentatório à dignidade da justiça. A fraude contra credores, não. Eu preciso, enquanto credor, ajuizar uma ação anulatória, que você pode chamar de ação revocatória ou ação pauliana, contra o devedor e o terceiro que teve ali acesso aos bens. Porque eu quero anular aquela transferência. Só que eu preciso provar, como credora, 2 requisitos importantes. Quais são os requisitos? O consilium fraudis, que é o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro, e atenção que esse consilium fraudis, ele se presume quando a transferência é gratuita, e o eventus damini, que é o dano, ou seja, o esvaziamento patrimonial. Não precisa ser necessariamente uma situação de insolvência categórica, mas simplesmente não ter dinheiro para pagar a dívida. O STJ, acho pouco provável isso cair na sua prova, mas o STJ, no ano de 2018, entendeu que, na verdade, não precisa se comprovar o conluio fraudulento, porque é muito difícil você provar o conluio. Como que você entra na cabeça do terceiro para provar que ele estava em conluio? Meu Deus, vamos prejudicar aquele credor. O STJ entende, então, que não há necessidade de comprovação do consilium fraudis em si, mas da ciência fraudis. A ciência daquela pessoa de que, ao ter acesso àquele patrimônio, pode causar um dano a algum credor. E isso você pode analisar casuisticamente, ok? Então, gente, essas são as minhas considerações sobre essa parte geral. Se você perdeu alguma aula, acessa lá no canal Direito Como Nunca Se Viu. Todas as aulas estão lá. A nossa aula de responsabilidade civil será amanhã, às 10 horas da manhã, ao vivo aqui no canal. E a gente vai falar sobre todas as possibilidades de responsabilidade civil. E é isso, tá? Vou voltar aqui o nosso material para você dar o print nessa tela. Vamos ver aqui. Dá o print nessa tela aí. Em 3, 2, 1. Fico muito feliz com a participação de vocês hoje. Estou muito feliz de ver que vocês estão estudando e, mais do que isso, estão gostando bastante do direito civil. Qualquer coisa, eu estou lá no Instagram, @Prof. Roberta Queiroz, e no canal do YouTube Direito Como Nunca Se Viu. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, bom restinho de quinta-feira, e hoje eu estava falando que era segunda. Amo muito vocês, estamos juntos no propósito, ninguém solta a mão de ninguém, porque, como eu sempre digo, tudo que você quiser,
o cara lá de cima vai te dar, tá bom? Um beijo pra você, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, tá chegando a hora e vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. Beijo, beijo, até a próxima, tchau.